O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 2. Comunicação com o mundo invisível. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas, de qualquer natureza, nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a óptica, as da luz, etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. Uma vez conhecida, a lei que as dirige vem explicar-nos grande número de problemas considerados insolúveis. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. Afastado por completo o maravilhoso, nada mais apresentam esses fatos que repugne a razão, porque vem ocupar o seu lugar ao lado dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, foram restringindo sucessivamente o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por isso que falam do que não conhecem. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas: os efeitos físicos e as comunicações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, da palavra e principalmente da escrita. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou levianas, conforme a natureza dos seres que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados, que já progrediram. Os que se mostram ignorantes e maus são espíritos ainda atrasados, mas que haverão de progredir com o passar do tempo. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e mesmo assim, dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não podem revelar, por não ser ainda dado ao homem conhecer todas as coisas. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta nos dirigirmos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a toda a questão. Porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, que pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é leviano ou mentiroso, responderá sobre qualquer coisa, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que João, o evangelista, diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se os espíritos são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é absolutamente necessário conhecermos o caráter daqueles que estão em relação conosco. O Livro dos Médiuns, item 267. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradição.
Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade de um espírito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia é restrita e das coisas não tem senão uma ideia falsa e incompleta. Além disso, eles ainda estão sob o império dos prejuízos terrestres, que tomam às vezes por verdades. Por isso, são incapazes de resolver certas questões. Podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Nem todos os espíritos inferiores são essencialmente maus. Alguns deles são apenas ignorantes e levianos. Outros são brincalhões, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses, encontram-se no mundo espiritual, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, com vistas à nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais são, mais especialmente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós, as demonstrações de força são executadas por saltimbancos e não por sábios. As comunicações com os espíritos devem sempre ser feitas com calma e recolhimento. Nunca se deve perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que não é lícito fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimento. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam, pois, a um dever. Os que as compõem esqueçam-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com tão pouca atenção. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres. Comunicam-se quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações o permitem. Não estão às ordens nem ao capricho de pessoa alguma, e ninguém pode obrigá-los a manifestar-se quando não o queiram, nem dizerem o que desejam calar. Esta a razão por que não se pode afirmar que tal espírito responderá ou não ao apelo de alguém, em dado momento, ou será obrigado a responder a tal ou tal pergunta que lhe for dirigida. Dizer o contrário é provar absoluta ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso eles aí se mostram algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que deles se iam afastando. Se, porém, não forem ouvidos, retiram-se. Forma a ideia completamente falsa aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas,
que não provam afeição nem respeito por eles, nem desejo de instruir-se, e ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para a diversão dos curiosos. Se quando vivos eles não o fariam, não será depois de mortos que o farão. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos, que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Assim como os homens graves e sérios não comparecem às assembleias levianas, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, cujo objetivo é a instrução e não a curiosidade. São nessas assembleias que os espíritos superiores dão os seus ensinamentos. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição essencial, ser séria e realizada com recolhimento, devendo aí se proceder com respeito, religiosidade e dignamente, caso se queira obter o concurso habitual dos espíritos bons. Convém não esquecer que se esses mesmos espíritos se houvessem apresentado nessas reuniões, quando encarnados, teriam recebido todas as atenções a que fariam jus, atenções essas que devem ser ainda maiores depois que desencarnaram. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas, para convencer os incrédulos. Chega-se a um resultado totalmente contrário. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que não lhe é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, nas quais não encontra ordem, gravidade nem recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Mas, pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado, ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das graçolas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o volúvel, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo, e muitas vezes sai das reuniões menos convicto do que estava ao entrar. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, sem contar que se prestam à crítica dos detratores, que nelas encontram fundados motivos para zombarias. É um erro considerar-se brinquedo as manifestações físicas. Se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois são o alfabeto da ciência espírita, da qual deram a chave. Apesar de menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, elas são incompatíveis com a ordem e a decência que devem reinar nessas reuniões experimentais. Se fossem sempre praticadas convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam, sob todos os aspectos, muito melhores resultados. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer que os mortos saiam do túmulo com todo o seu aparato lúgubre. O pouco que temos dito a respeito deverá dissipar tal dúvida. É só nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que aparecem mortos desencarnados saindo do sepulcro, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O Espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, aí não se acha, com seu envoltório grosseiro,
do qual se separou no momento da morte. Uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. A crítica malévola deleitou-se em representar as comunicações espíritas como eivadas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam evitado esses arroubos da imaginação, que só servem para provar sua ignorância e má vontade. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência, cumpre-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode simular o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos é feito em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios.